Boa noite, povo de Deus. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Shalom, shalom. Deus abençoe sua noite. Em nome de Jesus. Boa noite, Cris. Shalom, Deus abençoe. Gente, minha vista tá ruim hoje, hein? Vamos lá. Boa noite, Vanete. Boa noite, Gabriela. Shalom, Greco. Shalom, Dorvalina. Deus abençoe. Boa noite a todos vocês. Chegamos na final, né? Chegamos na final, Andrews. Último dia. Grace, boa noite. Azaf, Maiara, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão on aí no chat. Vai ser benção demais. Boa noite, Janaína Neiva. Bom, você que está aqui, Deus abençoe sua noite. Shalom, shalom. Eita, coisa boa. Com gostinho de saudade, isso mesmo, Anete. Boa noite, Liene. Boa noite, Iris Narita. Boa noite, Andrews Bernardino. E a todos vocês que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Bianca tá aí. Gente, o Fábio tá bonito hoje, viu? Jesus, meu irmão, que é isso? Quem mais tá por aí, gente? A Yaci tá aí, Ana Maria, Tarne de Souza Pierre, Calebão tá aí também. O povo tá chegando. Glória a Deus por isso. Hum. Vamos lá, gente. Último dia, meu povo. Último dia de Provérbios para empreendedores. Último dia que nós estamos aqui lendo todos os capítulos de Provérbios com a ótica, a lente do empreendedorismo. E foram dias extraordinários, hein? Foram dias extraordinários. 31 dias juntos, hein? Foi muito bom. Em breve a gente vai divulgar aí, gente. Nós vamos fazer uma outra sequência, tá? Mas em breve a gente vai divulgar lá na comunidade. Então, não deixe a comunidade no silencioso, tá bom? E, e vai ser bênção. Todos vocês vão acessar aí, vai ser poderoso. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Benção demais, gente. Benção demais. Vamos começar? Vamos orar para a gente começar? Fechem os olhos aí. Fechem os olhos para a gente poder orar, falar com Deus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Se conecte com o Pai. Deus, nós estamos na tua presença nessa noite, Pai. Queremos, Senhor, te agradecer, agradecer pela tua presença. Agradecer, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso. A tua presença é real nas nossas vidas, Pai, durante esses dias. E nós queremos te honrar por isso, te agradecer e dizer que o Senhor és poderoso, Pai. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és exaltado, e nós queremos te honrar, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado, Senhor, por esse homem, por essa mulher. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a vida de cada pessoa, Senhor. Abençoa a casa dessa pessoa, abençoa a família dessa pessoa. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, os projetos dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, e que o teu nome seja exaltado sobre todo nome. Nós oramos, Pai, te pedimos, transborda nessa noite, transborda nesse último dia, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Envia anjos, Pai, para casa de cada pessoa, para o escritório, aonde quer que essa pessoa esteja. Eu vi que tem pessoas até dentro dos carros, Pai. Visita, Senhor, cada uma dessas pessoas com anjos de fogo, anjos mensageiros,
Anjos do Senhor que vão trazer entendimento, clareza, palavras de destino, alinhamento nesta noite sobre cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, honramos para o Senhor, por esses 31 dias de provérbios. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém ou não amém? Pode mandar um amém aí no chat, um glória a Deus, um aleluia. Quero ver se você tá vivo aí, hein? Coisa boa, coisa boa. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está nos assistindo pelo YouTube, que Deus te abençoe. Chegamos juntos ao fim deste projeto, ao último dia deste projeto. Amém? Vamos vamos juntos, porque Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Vai ser um tempo poderoso nessa noite. Eu acredito muito nisso. Tem, hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma convidada muito especial vai estar aqui com a gente hoje para trazer chaves poderosas do reino, para trazer entendimentos extraordinários. Eu já vou chamar ela, ela já está pronta ali, toda arrumada, cenário preparado, porque não faz nada barra baixa, sempre barra alta, gente. Vocês não estão entendendo. Ai, meu Deus. É ou não é? Seja bem-vinda, dona Surama Bittencourt. Bem-vinda, bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Gente, olha que eu não sou uma pessoa tímida, mas eu acabei de ficar vermelha. Boa noite com Jesus. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. Gente, essa é a Surama. Para quem não a conhece, eu sei que tem pessoas aqui que não conhecem a Surama. Surama é uma grande amiga nossa, mulher de Deus, ah, casada, mãe de uma menina linda. Já tem uns próximos aí chegando, em nome de Jesus. Tem uma família extraordinária. E hoje a Surama, ela vai se apresentar com maior maestria, né, claro, mas eu quero já preparar o caminho para que a Surama esteja aqui livre nesse dia. Não tem como a gente falar de empreendedorismo, de todos esses fatores que nós falamos durante todos esses dias, de sucesso, de finanças, de carreira, de liderança, sem antes a gente entender o nosso primeiro ministério. E antes de qualquer coisa, antes de eu passar para ela, nós vamos ler Provérbios. Então, vamos ler o nosso capítulo rapidamente, porque eu tenho convicção, escuta o que eu estou te falando, eu tenho convicção de que esta live de hoje vai marcar a sua vida. Você crê nisso aí? Você acredita nisso? Eu acredito muito nisso, tá? Essa live de hoje vai marcar a tua vida. Essa live de hoje é uma agenda de Deus com a tua casa. Essa live de hoje é uma agenda de Deus com a tua família. Eu estou profetizando, você não está entendendo. Essa live de hoje é uma agenda de Deus para o teu casamento. É uma agenda de Deus para a tua família. Tem gente aqui que está precisando ouvir o que vai ouvir hoje. Chave do céu vai descer sobre a tua vida. Esta live de hoje vai marcar a tua casa em nome de Jesus. Vamos ler Provérbios? Pega a tua Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Provérbios capítulo 31. Engraçado, né? Provérbios capítulo 31 também tem 31 versículos. Bem legal. Nós vamos ler a minha versão é NVI, vamos ler seguindo aqui por ela, mas vai dar certo. Qual que é a sua, isso, Nama? A minha versão amplificada. Perfeito. Vamos embora, olha só. Versículo 1. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó, meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste tua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Já marca esse versículo 3 em nome de Jesus. Já começa com a pedrada. Versículo 4. Não convém aos reis, ó Lemuel,
Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Versículo 10. Mas é engraçado que entre esses dois versículos tem um título. O título aqui na minha tá assim: A Mulher Exemplar. Olha que título, gente. Extraordinário. O versículo 10 diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra ah, com o que ganha planta, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos seguras o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Versículo 24. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e de dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Antes de eu passar a fala para Surama, eu já quero trazer para você, porque esse provérbio ele tem chaves poderosas. Ele fala sobre família, fala sobre casa, fala sobre casamento, fala sobre filhos, fala sobre esposa, fala sobre a mulher. E hoje nós teremos um provérbio extraordinário, um estudo maravilhoso. Então, não saia desta live, pelo contrário, pega seu papel e caneta e se prepara, aperta o cinto, porque hoje Deus vai tratar no nosso primeiro ministério. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. E eu quero começar, Aires, dizendo algo muito poderoso. Deixa eu ver quem tá por aí, Jaliene. Ó, a Jana tá por aí. Vamos lá. O Greco tá lá dirigindo. Bênção. Karen Piana tá aí. Bianca tá aí. Muito bom, muito bom. O Fábio também tá ali dirigindo. Escuta isso aí, ó. O Marlon também tá aí. E Arlen também tá aí. Bênção de Deus. Escuta isso aqui. Nenhum sucesso lá fora paga um fracasso dentro da sua casa. Nenhuma construção lá fora vai pagar um fracasso dentro do seu casamento, dentro da sua estrutura familiar. Então, a gente precisa ser lembrado, nós precisamos nos lembrar. A palavra de Deus vai dizer que o ministério do casado é a sua casa, é o seu casamento, e o solteiro cuida da igreja. E nós, como empreendedores, muitas vezes estamos
300% conectado no nosso negócio e pouquíssimas vezes conectado dentro da nossa casa. Ou, tem algumas versões também, tem um homem que está conectado nas duas, a mulher que está conectada nas duas, mas dentro de casa, o cônjuge não está no alinhamento perfeito, na posição correta. E eu vou te dizer, se o seu casamento não estiver alinhado, a chance de você dar certo no empreendedorismo é muito complicada. Eu vou falar um negócio aqui muito pesado, tá? Posso, Surama? Posso começar já assim, Deve. soltando os cachorros? Solta os cachorros, periquito, papagaio, Eu solta vou tudo, que soltar aqui nós já agora. somos no zoológico. Pode Tá soltar tudo tudo. solto. É o seguinte, homens, segura essa daqui, ó. Você que é casado. Você que é casado. Por isso que você que não é casado, ore e escolha a mulher com sabedoria. Você que é casado, escute bem. A mulher, eu costumo dizer que ela determina, tá? Aonde o homem vai chegar. Ela tem o poder de soprar o homem no céu e de arrastar o homem para o inferno. Ela tem o poder de soprar o cara para cima ou para baixo. Quando você vê um grande empreendedor, uma grande pessoa, você pode ter certeza que ao lado desta grande pessoa tem alguém muito grande segurando a base, estabelecendo, sabe, tudo de forma sólida para que essa pessoa estabeleça esse voo e mantenha esse voo. Mas isso é debaixo de muito alinhamento e cada um nas suas posições fazendo o que precisa ser feito. Então, debaixo desse provérbio, eu quero chamar aqui, nessa noite, eu quero que vocês recebam com muito carinho nossa amiga Surama. Surama, fala um pouco para nós, dentro dessa linha, sobre esse ponto dessa estrutura familiar. Amém, vamos lá. Muito obrigada mais uma vez, viu, pelo carinho, pelo convite. Estou muito feliz de nós Amém. estarmos aqui. Que não seja eu a falar, mas que seja o próprio Espírito Santo a ir de encontro à fome e à sede de cada um de nós. Em nome de Jesus. Yeshua. Ah, Pai, acesse agora cada coração. Me acesse também enquanto o Senhor fala através de mim. Nos traga presença verdadeira e não só uma tela ligada. Ativa, Pai, o nosso espírito. E que, em nome de Jesus, o tempo aqui empregado seja verdadeiramente um GPS da rota do céu para nossa família, para as nossas vidas, para os nossos lares e para os nossos empreendimentos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, vamos lá, né? Eu sou a Surama, como o pastor Michel falou, esposa do Márcio, mãe da Bela, uma mulher que durante muitos anos achava que o objetivo da minha vida era trabalhar, ser muito bem-sucedida, ter uma conta bancária maravilhosa, adquirir coisas e talvez casar. Mas muitas vezes eu não quis casar. E um belo dia eu fui exortada pelo próprio Espírito Santo, e eu vou contar um pouquinho sobre isso para nós linkarmos com essa questão da mulher virtuosa. E nisso, o que que aconteceu? Nós, Espírito Santo e eu, um dia ele falou para mim assim: Surama, você tá achando, né? Que você tá muito maravilhosa, ganhando dinheiro, prosperando, status social, tudo que você quer você faz, para onde você quer viajar você viaja, mas eu não te fiz só para isso. Isso, na verdade, Surama, seu áudio ficou mudo. Parou no isso na verdade. oi, estão me ouvindo agora? Agora sim.
eu fui exortada pelo próprio Espírito Santo sobre o motivo do porquê que eu existia na Terra. E aí aqui nós vamos falar sobre o Provérbios 31, mas eu quero também trazê-los, vocês homens, porque esse provérbio dá uma sensação de que é só para mulher, né? Mas uma mulher só consegue ser mulher se primeiro o homem trazê-la com amor e honra para o lugar dela. Então, se você que é homem está aí pensando, mas vai falar só sobre mulher, não. Nós vamos falar sobre a engrenagem que agrada o coração de Deus, que é o homem e a mulher juntos na roda da vida. Nós mulheres, e aí aqui eu já vou trazer o meu testemunho, nós temos muita facilidade de fazermos muitas coisas, né? Nós somos geradoras de vida no nosso útero e geradoras de atmosferas no nosso lar. Mas um útero, por exemplo, ele não consegue gerar vida se ele estiver adoecido. Não adianta uma sêmen, uma semente boa entrar se a terra, que é o útero, não puder germinar, ovular. E hoje o Senhor quer nos trazer aqui para nós analisarmos, avaliarmos e sermos humildes, honestos nele, para nós entendermos se o solo da nossa família é verdadeiramente um solo fértil ou se apenas a nossa conta bancária tem crescido e prosperado enquanto a nossa família tem regredido. E aí, voltando ao testemunho, ele falou para mim, Surama, eu não te fiz só para isso. Isso está em sexto lugar. Você está com uma caneta. A caneta foi criada para escrever. Por isso, ela tem todas as características específicas para que isso aconteça. E assim é você. Você tem útero para gerar, seio para amamentar, você tem sensibilidade e foi falando comigo. Mas eu não te fiz para você aplicar isso apenas na sua empresa. Isso também pode ser aplicado nela, mas ela está fora de ordem. Na palavra de Deus diz: põe a tua casa em ordem. Isso é um versículo bíblico para homens e mulheres. E aí ele falou: não adianta a caneta estar aqui e você pegar a caneta e usá-la para prender o cabelo. Quem é mulher aqui sabe o que eu estou falando. Uma caneta salva a nossa vida muitas vezes para prender o cabelo que está atrapalhando ou que está calor. E podemos também usar a caneta para marcar a página de um livro, ok? E ele vai ser marcado. Mas ela jamais vai ser um prendedor. Ela será uma caneta prendendo o cabelo. Ela vai ser uma caneta marcando a página de um livro, mas jamais a identidade dela será prendedor ou marcador de página. E você tá assim, Surama. Prendendo o cabelo, muito bem. Marcando a página, muito bem. Mas o propósito pelo qual eu te fiz, você não está cumprindo. E é por isso que a sua essência está ressequida e você está adoecida. A caneta é assim, né? Quando a gente não escreve, já viu que a tinta resseca? Porque o propósito pelo qual ela foi feita não está sendo cumprido. Então, ela está fazendo várias coisas, mas não está fazendo aquilo que ela foi criada para ser. E eu levei um choque com isso, porque assim, eu recebia no mundo lá fora tantos aplausos, era tão reconhecida, ganhava prêmios, prosperava financeiramente, mas eu não entendi que a verdadeira prosperidade, que era abrir o meu coração para ser família e construir família, era o principal propósito. Porque, afinal de contas, por que a gente empreende, gente? Qual que é o motivo de nós empreendermos? Alguém aqui poderia contribuir? A gente empreende para quê? Jana, por que a gente empreende? Por que você trabalha assim, pouco? Seu microfone não tá.
Crislaine, por que você trabalha, amiga? Eu tô chamando as duas, gente, porque elas já são. Oiê, tá me escutando? Peraí, deixa eu só voltar esse negócio aqui. Agora sim. Amiga, para construir uma, ou seja, é o financeiro, a família, ou seja, tem tantas coisas, na verdade. Se a gente for colocar na ponta da caneta, não é só uma coisa, né? É uma base, na verdade. É uma base de tudo. E aí, como você falou, né? A mulher, ela tem várias funções. E aí, a gente também quer ser o braço do marido também de uma certa forma, pelo menos é a minha visão, né? Então, a gente também quer prosperar para ajudar no financeiro e dentre outras coisas. É isso mesmo. Jana, por que que nós trabalhamos? Obrigada, Cris. O Da microfone da Jana não tá Jana não rolando. tá ativo? Não tá rolando. Então, nós normalmente. Pastor Michel, por que que o senhor trabalha? Eu trabalho para construir uma história, para construir uma família, para prover para minha casa, para prover para minha esposa, para, enfim, para tantos fatores. Sim. E quando nós nos propomos a empreender, empreender é gerar vida. Quando eu gero vida no mundo lá fora e todos os nossos serviços, né? A Sete, por exemplo, ela faz o quê? Ela gera vida e esperança para quem está endividado, certo? Então, é uma geração de vida. Mas muitas vezes a gente gera muita vida lá fora, mas não está gerando vida dentro. Tudo é sobre um gerar vida, é sobre uma troca de vida. Se eu ofereço um serviço, eu estou gerando vida. E a outra pessoa vai receber vida com aquilo que eu ofereci. Para isso existe uma troca. Eu ofereço meu serviço, a pessoa muitas vezes me retorna com o dinheiro. Às vezes pode ser permuta? Pode, mas muitas vezes é o dinheiro. E normalmente nós empreendemos para que possamos faturar mais, porque no mundo prático nós precisamos do dinheiro para adquirir, honrar os compromissos e adquirir possibilidades de melhoria, de qualidade de vida para nossa família e também para deixarmos um legado. Então, o que é legado? É vida, certo? Mas o que acontece? Muitas vezes nós não equilibramos isso. E nós vamos na força do nosso braço. E lá na palavra de Deus, em Mateus, ele nos diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem aqui, e aí não precisa me responder, mas só se pergunte aí, se sente sobrecarregado, com a sensação de ter um fardo assim que, nossa, que peso, estou cansado, estou cansada. Ele prometeu que com ele o fardo seria leve. E se isso é uma promessa de Deus para nós, nós não podemos abrir mão dela. E aí, quando a gente olha aqui na mulher virtuosa, no Provérbios 31, que fala, né, dessa mulher que sorri diante do futuro, ou seja, ela não é ansiosa. Porque normalmente quem é ansioso tem medo do futuro. É apreensivo com o futuro. Isso para homens e mulheres. Força e dignidade. O que é uma coisa digna? É uma coisa que merece respeito, é uma coisa respeitosa, é uma coisa real. Uma pessoa que ela é digna, ela tem caráter, ela tem integridade. E o que é a força? A força vem do Senhor. Que bom, Jana, daqui a pouquinho eu te chamo de novo. A nossa força, a gente precisa entender, e Provérbios fala muito sobre isso, e vocês que estiveram esses 31 dias juntos, a gente percebe a todo tempo
que a nossa principal força vem do Senhor através do quê? Da obediência. Não é através de trabalhar mais, não é através de ser mais inteligente, tudo isso contribui. Mas se eu não estiver na rota da obediência, provavelmente não será sustentável. E quando o Senhor nos traz para esse provérbio, ainda que ele use a mulher como sendo virtuosa, ele quer também nos alertar aos homens e a nós mulheres sobre a importância da ordem. E é isso que eu quero que vocês gravem. Aguçem agora os ouvidos, passem um cotonete, porque se só isso aqui que eu vou falar agora ficar no coração de vocês, gente, eu vou verdadeiramente já pôr um check de alegria aqui na missão que o Senhor me deu para nós dividirmos hoje, que é sobre nós entendermos as prioridades da nossa vida em relação à família e trabalho, para que tudo isso prospere, não apenas financeiramente, mas de forma integral, e uma prosperidade aliada com o empreendedorismo integral do próprio Deus para a nossa vida, no corpo, na alma, no espírito, na família e nos negócios. Vamos pegar aí o fardo leve. Fardo é fardo, né, gente? Oh, fardo. Acho que ninguém aqui, quando fala fardo, lembra de uma pluma, né? Assim, uma pluma. Acho que não, né? Fardo é fardo, certo? Se o fardo é leve, a gente tem que falar, Senhor, o fardo aqui não tá leve. O que tá acontecendo? E normalmente é porque tá tudo fora de ordem. Abre um parênteses. A ordem precede o fluxo. Anotem isso. A ordem precede o fluxo. Por que a ordem precede o fluxo? Se eu tenho uma caixa d'água cheia de água, se eu não tiver cano, a água... Jana, agora é a hora do seu microfone funcionar, minha amada. Você destrava o microfone em nome de Jesus. Deus, esse microfone travou, menina, é de Deus. Jana, uma casa, por mais luxuosa, maravilhosa que ela seja construída, se ela não tiver cano, tem como a água da caixa d'água chegar no banheiro, na cozinha, nos lugares que precisa? Só se for uma casa debaixo de uma cachoeira, bem, que o resto... Né? E o que é o cano? O cano é uma ordem do fluxo. Se for parar para pensar, cano é ordem. E muitas vezes a nossa vida está uma caixa d'água cheia de boas intenções. A gente está trabalhando demais, empreendendo demais, a caixa d'água está subindo, a conta bancária está subindo, mas não tem os canos para o fluxo fluir nas devidas áreas. E quais são as áreas? E aí peguem um papel, uma caneta e anotem isso. Nós vamos falar sobre a administração das prioridades, porque a partir do momento que eu sei a ordem que Deus tem para os canos da minha vida, eu naturalmente vou conseguir acessar um lugar em que eu vou permitir que essa caixa d'água, naturalmente, a água desça. Ninguém tem que ficar lá mexendo no cano, depois que já está com cimento e com acabamento, ficar furando lá todo dia para ver se o cano está fluindo, certo? Ele flui. Pode ser que tenha uma pedrinha, uma sujeira e que interrompa. E por falar em família, meu marido e a Bela acabaram de chegar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Se o cano tiver sujeiras no meio dele, provavelmente o fluxo não vai ser igual. E aí nós vamos entender hoje, número 1, quais são os canos que o Senhor quer para a nossa caixa d'água da vida. Número 2, o que pode gerar as pedrinhas no meio do cano que possa interromper o fluxo, ainda que tenha o cano na casa. E Jana, fique à vontade para me interromper se eu falar alguma besteira da arquitetura, minha irmã. Porque eu entendo de joia, e entendo de mentoria feminina, entendo de família um pouquinho também, porque eu tenho que aprender demais, mas de arquitetura, minha amada, eu sou zero à esquerda. Porque eu tenho... Amada, você é bênção completa do Senhor. É isso mesmo. E cada cano tem um destino, hein? Um alimenta a cozinha,
não alimento o banho, Ó, fala né? mais. Ah, Não, eu vou deixar o Espírito Santo te usar. mas, pessoal, vamos lá. Os canos da nossa vida são 6. O primeiro cano e o mais importante, Deus. Tem muita diferença da gente assistir pregação, participar aqui de uma mentoria, ir ao culto ou à missa, não sei qual é a sua religião, ir ao centro espírita, não sei, enfim. Respeito em relação a cada um, ao que cada um, a forma como cada um se conecta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós entendemos que o nosso espírito precisa dessa redenção e que só ele é eterno, a gente passa a querer todos os dias acordar e passar lá no tanque da gasolina do espírito. Por quê? O espírito é eterno. O corpo e a alma não são, certo? Se eu morrer, meu corpo vai ficar, a minha alma que grita, emoções a mil, e que quer, e que deseja, e que é vaidosa, e que é orgulhosa. Graças a Deus a alma não vai para o céu. Aleluia, irmãos. Mas o espírito vai, porque o espírito é eterno. Então, o que acontece que normalmente a gente deixa o que é eterno por último? Não faz sentido. Tendo que o que é eterno engloba a totalidade, depois vem a minha alma mais para dentro e depois vem o espírito ali, vem o corpo ali no meiozinho do centro. Então eu acordo, abasteço o que engloba tudo, que é o espírito. Para aquelas e aqueles que são casados, nós vamos para um outro degrau, que é 50% espírito, 50% carne, que é o nosso cônjuge. Nós não somos uma só carne com eles, em espírito, mas ao mesmo tempo somos dois indivíduos. Então, entende que a gente passa por um degrau metade, metade? Aí a gente vai e abastece o nosso cônjuge. Surama, eu estou solteira, sou divorciada, solteira, não tenho um cônjuge, não sou casado ou casada. Então, você tem mais tempo para mergulhar no espírito. 100% no espírito. Então, aproveite esse tempo. Ele é valioso. Depois do marido, adivinha qual é o nosso terceiro cano que precisa de prioridade? A nossa terceira prioridade. Adivinhem o que é? A nossa casa. E aí muitos falam, como? Não são os filhos? Não são os filhos, gente. E sabe por que não são os filhos? Porque nós precisamos entender que a nossa casa, ela, pelo menos de acordo com a vontade do Senhor, ela existe para ser um pedacinho de céu na terra. Ela existe para ser aquele lugar que quando a gente chega, faz aquele quentinho no coração e a gente tem, entre aspas, mata um pouquinho da saudade do céu. Porque a nossa casa, ela é para ser fisicamente acolhedora, é para ser espiritualmente curadora, aquele lugar que nos revigora, que a gente é abastecido, é o lugar que a gente pode ser nu, sem máscara, e ser quem a gente é em um mundo em que nos exige tanto as máscaras e os multipapéis. Então, a nossa casa é para ser descanso, é para ser vida de verdade, é para ser cheirinho de café coado, é para ser comida não só da alma, através da troca, das conversas, à mesa, como também a comida física, como também a comida espiritual, porque quando a gente senta à mesa, convida Jesus. Surama, isso é muito profundo, né? Porque, desculpa te interromper, mas eu Não, até já tinha te falado, eu vou te interromper direto. Olha só, não, pode me interromper. Não isso é tem muito problema. forte o que você está Isso falando, não é porque interrupção, não. você imagina, vocês que estão aqui, gente, escuta isso aqui com muita profundidade. A Surama, ela fala na simplicidade,
E às vezes essa simplicidade pode entrar nos seus ouvidos como se fosse uma informação simples. Ela soltou uma bomba aqui no seu peito agora, que, que, que era para você ter entortado pelo menos meio metro para trás. Isso é muito real. Tem muita gente. Eu vou até trocar o termo aqui que você usou, senão, mas só para usar essa figura de linguagem que eu vou usar aqui agora. Primeiro, Deus. Segundo, marido ou esposa ou cônjuge, né? Claro. Terceiro, a nossa casa. Eu vou usar o nosso lar para usar a figura de linguagem que eu vou falar agora, porque tem muita gente que tem uma casa, mas não tem um lar. Tem muita gente que tem um teto, mas esse teto não se configura, não. O sentimento que há envolto nele não é de um lar. Não é esse sentimento que a Surama trouxe de acolhimento, de descanso, pelo contrário, tem muita gente que está aqui fora trabalhando o dia todo resolvendo problema, fazendo, acontecendo, e quando pensa em voltar para casa, prefere ficar no escritório até mais tarde, inventando reunião, marcando coisa para mais tarde, fingindo que está no escritório, tudo para não chegar em casa. Eu tenho testemunho de mentorado, Surama, que voltava para casa, entrava na garagem do prédio e dormia dentro do carro na garagem do prédio. Até a família dormir. Quando a família dormia, ele subia. De tanta crise familiar. Meu Então, Deus. é sério, é caos total. Então, isso aqui que a Surama está trazendo, e eu vou ser muito profundo, tá? Porque tem muita gente pensando assim, é verdade, isso é assim mesmo. Mas eu vou ser muito profundo. Tem muita gente aqui que tá assim. Tem muita gente aqui que tem esse sentimento. Sem dificuldade de voltar para casa, prefere ficar, sabe, em qualquer outro lugar, menos com a família, menos em casa. Quer ficar no ministério, quer ficar na igreja, quer ficar na rua com os amigos, quer ficar no restaurante, quer ficar. Mas o único lugar que você não quer ir é para sua casa. Se você tem esse sentimento, provavelmente dentro da sua casa não está tendo esse sentimento de acolhimento, de paz. E a solução nunca vai ser fugir. E nunca vai ser ganhar mais dinheiro, porque E nunca. essa é a heresia. Vou tomar a liberdade de usar esse nome. Essa é a mentira que muitas vezes nós carregamos como um rótulo. Eu preciso trabalhar mais porque eu preciso oferecer melhor qualidade de vida para o meu filho, para minha filha. E aí, você acha que ele precisa do iPhone novo, ele precisa de ir pra Disney. Você acha que se você não estiver andando de Porsche, você não é uma pessoa abençoada por Deus. Tem muita gente andando de Porsche que não tem ninguém para andar com ele do lado dele. Nem a própria esposa que ele tem quer a companhia dele. Isso não é prosperidade. O nome disso é riqueza financeira. Tem Bem muita diferença. diferente de prosperidade. Bem diferente. Tem muita diferença. E nisso, quando a gente fala de casa e lar, casa, o nosso dinheiro pode comprar. Lar, o nosso Black Infinity, cartão Black Infinity, não adquire. Porque é gerado nas relações. E aí aqui eu quero convidar vocês para fazerem assim, ó. Faz assim com a mão. Agora aumenta a velocidade até esquentar e dá vontade de parar de... Bem forte. Lar é sobre relar. Tá vendo que relou? E onde relou fez o quê? Esquentou. Deus é tão perfeito que o relar na família acontece. E aí, normalmente, o relar com o marido é o que mais pega. Porque filho você ama, independente de qualquer coisa, né? E com o marido, você fala, ai, marido. Então o esposo fala, ai, esposa. Deus é tão lindo que, como o lugar que a gente mais rela e esquenta na hora dos desafios é com o marido, ele falou assim: não, eu vou levar esse povo para relar no outro extremo, porque senão eles não vão aguentar ficar junto, não. Então tem o relar das relações, do ter que ser lixado por conta dos desafios, né? De se construir uma família, porque a parte prática a gente não pode negar que ela realmente ela tem uma responsabilidade muito grande. E aí Deus foi e criou o sexo. Tem alguém aqui menor de 18 anos, pelo amor de Deus? Tem não, né? Se tiver agora, já falei, mas Não, enfim. não, não é para ter, não. Mas enfim. Mas enfim, Deus criou esse relacionamento. O lar é lugar de relacionamento. E muitas vezes a gente está relando no lar desse jeito aqui, ó.
Isso é casa. Casa é assim, ó. Lar é assim, ó. Então, se tiver difícil demais a relação, o ralar, o relar aí da sua casa, fala glória a Deus. Deixa eu só entender onde precisa de mais sabedoria e como, porque nós estamos no caminho certo. Tem que esquentar mesmo. Quando a gente vai fazer uma comida, não dá para pegar um ovo e deixar ele na panela. Se ele não esquentar, ele não vira um ovo que eu posso comer. Quando eu vou fazer uma joia, se eu não esquentar o ouro e purificar ele, não dou conta de fazer a joia. Então, entende que isso faz parte da vida, apesar do mundo nos convidar para o egoísmo, de que, ai, não tô gostando, muito desagradável, não tô afim. Presta atenção, quem disse que você tá aqui para escolher se você quer ou não quer? Você falou sim ali no altar, meu amigo. Você fez um compromisso não é com seu cônjuge, não. Você fez foi com o Senhor. Nós com os nossos maridos, os esposos com as esposas, é sobre o Senhor, não é sobre a pessoa. Entendeu? Então, se tem essa brechinha aí, ai, fulano, Beltrano, não vai nessa não, sabe por quê? Quando a gente olha para o nosso cônjuge, nós abrimos brecha para algo chamado comparação, que é a terra fértil da maldição. E aí o trem dá ruim. Voltando para o lar, tem que relar. Se não estiver relando, virou só uma casa. Não tem vida, não tem... A temperatura não esquenta, seja na cama ou seja no desafio dos problemas, não existe. Fica ruim, sem graça. E aí, depois da casa... e quero só abrir um parênteses. A casa é um lugar que gera pertencimento. Por exemplo, vocês são marido, esposa e 3 filhos. E aí você coloca 3 lugares à mesa, concorda que 2 pessoas vão se sentir rejeitadas? Mas se naturalmente eu coloco ali 5 lugares, concorda que em silêncio todo mundo se sente pertencente. A mesa é esse lugar. A mesa é esse lugar que o Senhor, o próprio Deus fez. A Jana, que sabe de tanto de Bíblia quanto de arquitetura, a mesma mesa que o Senhor falou para Moisés há mais de 3.400 anos atrás, é o mesmo padrão de mesa que a gente usa hoje, apesar dos designs na mesa serem diferentes. Né, Jana? Porque mesa é altar. Mesa é altar, é o altar da família. A cama é o altar do casal e a mesa é o altar da família. Porque o próprio Deus falou: sentem à mesa e me convidem para estar, porque eu sou o pão da presença. Jesus é o pão da presença, mas ele precisa ser convidado para sentar nessa mesa. E muitas vezes as comidas estão maravilhosas nos melhores restaurantes Michelin do mundo, mas às vezes a gente não tem tempo de olhar no olho do nosso cônjuge, dos nossos filhos, nem que seja para tomar um café coado, com tempo de qualidade. Su, um parêntese sobre a história da mesa. Desde a era primitiva, desde quando Deus criou o homem, existe relatos de nós, né, na época, aqueles seres humanos, numa era primitiva, terem mesas. Os talheres eram produzidos com o que eles tinham, com ossos, com o que havia ali na natureza. Eles produziam formas de comer, de se alimentar entre si, entre eles, e a mesa. Eles dividiam a caça. Uau! Então, assim, a mesa ela é algo assim, realmente Ela é vem junto espiritual, com a né? criação do homem. Acho que Deus fez Adão, Eva e a mesa. Eu também acho. Eu também acho. É interessante. Obrigada, amiga, pela contribuição. Amém. Que forte. Obrigada. Então, pessoal, entende que muitas vezes ou a gente está olhando demais para os nossos filhos e esquecemos do nosso cônjuge. E isso não está certo. Porque no fundo, o que os nossos filhos mais precisam é muito básico. Eles querem ver o pai e a mãe bem, porque até quando a gente tá mal, se a gente tenta disfarçar, os bichinhos sabem. Não é verdade, gente? Você pode fingir, ó. Tá lá. Eles ficam nervosos, irritados, entristecidos. Eles
sentem a atmosfera. Então, o que nossos filhos precisam? Do pai e da mãe alinhados, não perfeitos, alinhados. E da parte prática, ter comida, ter o que comer, ter onde dormir, ter o que vestir. Eles só precisam disso. Ver o pai e a mãe bem, porque aí vai ter alegria e uma atmosfera que gera vida, e resolver o que eles precisam. Então, entende que o melhor telefone, a melhor viagem, a melhor escola é um plus, mas não é o fundamento. Então, quando o nosso coração volta para a essência daquilo que nós somos feitos, lembra da caneta? Quando a gente volta a escrever, a gente naturalmente fala, não, hoje eu vou prender um cabelinho aqui, mas passa 10 minutos, você fala, não, vem cá, que eu fui feito para escrever. Eu fui feito para ser homem, eu fui feito para ser mulher. E não para ser uma máquina, apenas uma máquina geradora de recursos. Isso também é legítimo. Até porque o reino precisa de recursos para que o reino se multiplique, Jesus seja conhecido e ele volte logo para a gente ir todo mundo para o céu. Mas, em nome de Jesus, né, Senhor? Nos leva. Deixa a gente que não. Mas uma coisa que a gente precisa entender: os nossos filhos precisam de pouco, entre aspas, porque na verdade isso é muito. Paz, bem e uma casa fluindo é o que nossos filhos precisam. O essencial. Todo mundo dá conta de comer arroz, feijão, bife acebolado e uma saladinha todo dia, se precisar. Mas se todo dia te mandar comer um scarpone, no quarto dia você já tá assim, porque o essencial é simples. Então que nosso coração volte para esse essencial. Depois disso, a nossa vida pessoal. O que é a nossa vida pessoal? É a nossa academia, é um livro que a gente está lendo, é a terapia. Para nós mulheres é o salão, para os homens também a barbearia. É um momento nosso para nós. Em quinto lugar. E em sexto lugar, o sexto cano é o cano da vida pública. E o que é a vida pública? A vida pública é o nosso ministério. A vida pública é a nossa empresa, ou o nosso trabalho, ou o serviço que eu presto. A vida pública é as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o meu e-mail. Tá tudo em sexto lugar, minha gente, socorro. A Bela tá ali, ó. Mamãe! E eu tô aqui pensando, vou terminar o quanto antes aqui, esse sexto motivo do meu dia, para eu poder voltar ali pro quarto. Pro quarto motivo, né? Pro quarto cano. Então, entende que a gente tem que estar o tempo todo se policiando, porque senão eu poderia, se eu tivesse muito focada no sexto lugar, eu ia pensar assim, ai meu Deus, a Bela tá me atrapalhando. Não, é a vida como ela é mesmo. Eu jamais vou achar ruim da minha filha estar me chamando porque eu tô numa live. Porque se eu não puder ser mãe na live, não puder ser de verdade, eu não posso estar aqui. E é isso que a gente precisa pedir sabedoria para o Senhor, sabe? Nós somos empreendedores, empreendedoras, mas espera aí, se o seu filho está doente, você às vezes não acompanha ele no hospital e manda alguém levar, porque você tem que trabalhar. Eu quero te dizer que o dinheiro que você está ganhando nesse dia é um dinheiro amaldiçoado. Porque prosperidade não se compra. Prosperidade é o próprio Deus que nos dá. Sabedoria eu não compro, a gente compra conhecimento, mas sabedoria não se compra. Sabedoria é o próprio Espírito que adquire. Então entende que as principais ferramentas da nossa vida não é o nosso cartão de crédito. O nosso cartão de crédito, ele é um plus que nós recebemos. Mas para a gente ter o fardo leve, a gente precisa entender que é sobre espírito. E a comida do espírito não é a mesma da alma. Meu espírito tem sede da presença. A minha alma, ela foge da presença, começa a ler a Bíblia e dorme. Já dormi várias vezes. De acordar no meio da madrugada e falar assim, Deus, onde é que nós paramos? Tipo, oi? Várias vezes já fiz isso. Minha alma
Se falasse, ó, vai ter uma festa, bora festar, ela amanhecia o dia, entendeu? Meu espírito não quer a mesma comida da minha alma. Então, muitas vezes, a gente tá comendo da melhor picanha, mas na verdade a gente tá com sono. O que eu quero te dizer com isso? Já viu quando você tá com muito sono, não tem comida nenhuma no mundo que te faz feliz, você quer dormir, porque é uma necessidade específica. E nós, como seres humanos que ainda estamos vivos aqui na Terra, nós temos um espírito. Esse espírito tem fome. Fome de sabedoria. Fome de tempo com aquele que nos criou. Aqui em Provérbios fala de uma pessoa que acorda cedo, que é feliz, que é sorridente. Não fala que é murmurenta, fala sorri diante do futuro. Então, se a gente está muito murmurento, provavelmente nosso espírito está com fome. Porque quando nosso espírito está forte, a gente consegue sorrir diante do futuro. Não porque as coisas estão bem, as coisas materiais, mas porque o próprio Deus nos garantiu que a cada manhã as misericórdias dele se renovam. Que se nenhum pássaro que não ajunta alimento, nenhum pássaro passa fome, quem dirá você, meu filho? Os lírios são lindos e eles não compram roupas. Ele tem tantas promessas, são inclusive centenas, dezenas, milhares de falas que ele nos garante. Ele não fala assim, olha, pode ser que não te falte comida. Hora nenhuma. Ele fala assim, ele só fala no imperativo, afirmando, nos entregando uma certeza. E muitas vezes, nós que falamos que conhecemos Jesus, muitas vezes, a gente esquece das verdades de quem Deus é. E sabe o que acontece com a gente? A gente começa a ter comportamentos de quem é ímpio, de quem não conhece. Porque o mundo lá fora me pede reputação. Me pede Instagram atualizado. Não posso deixar de fazer stories. O mundo lá fora me pede que eu seja linda, magra, lipada, com botox em dia. Tem que fazer a boca do não sei o quê. Agora tô falando pra nós mulheres, né? Os homens são necessidades específicas, eu não sei direito, não. Mas, enfim. E ainda tem que ser muito rica. E tem que ser muito bem-sucedida. Mas ninguém lá no mundo lá fora fala, você conseguiu fazer um bifinho acebolado hoje pro seu marido, pra vocês comerem juntos? Bom, pelo menos pra mim, ninguém nunca me perguntou isso. Mas já me perguntaram muito. Surama, quantos anos você tem de mercado? Perguntas da empresa tem de sobra. Mas não tem ninguém lá que me incentiva a ser o que eu preciso ser, de acordo com os olhos de Deus e de acordo com aquilo que eu preciso ser dentro da minha casa. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? E para vocês, homens, eu quero aqui que a gente possa, juntos, né, nós mulheres, vocês homens, pedir discernimento para o Senhor, sabe? Peça discernimento para Ele. Pai, como está a ordem na minha casa? Como está a ordem na minha casa? Os homens, para nós mulheres, a casa, ela é o útero. Entende? O útero é o lar. Mas concorda que pro lar, pro útero germinar, precisa do homem? Então entende que é necessário ambos estarem saudáveis? E aí a gente precisa pedir discernimento pro Senhor. Tem épocas da nossa vida que a gente precisa colocar o sexto lugar um pouquinho ali a mais, mas é sobre entender que isso não é normal, ainda que seja comum. Entende a diferença? Às vezes a nossa vida está há 15, 20, 30 anos colocando a sexta prioridade, talvez em primeiro, talvez em segundo. E você acha que é sobre ganhar mais, ter melhores estratégias. E não, é sobre obediência. Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: quem obedece, a graça desce. Lembra do fluxo da caixa d'água? Para o fluxo descer, precisa do cano. Então, o cano, ele é ordem, o cano, ele é obediência, o cano, ele obedece.
a direção de onde é para ele ir. Por isso que a água chega. Porque se o cano é desobediente, ele resolve sair, uma emenda do cano na outra, resolve dar uma saidinha, a água vai para outro lugar e não chega onde é para chegar. Vaza a água, dá vazamento, e aí o que era para ser só um caninho fora de lugar, muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, não, só um pouquinho. De repente vira um vazamento, de repente você tem que quebrar a parede, quebrar acabamento, e aí vira um negócio muito pior. Por quê? Porque desobedeceu. Às vezes dá vontade de pôr o cano um pouquinho mais pro lado de cá, mas não faz isso, não. Depois, nossa, é tão mais difícil, dá tanto mais trabalho, fica mais caro. A gente até gasta mais dinheiro com psicólogo, com remédio controlado, com custos e despesas que não eram para ter. Então, entende que é tudo sobre o essencial? Que o Senhor nos conceda esse discernimento. E esse momento não é para nós termos culpa, viu? Se alguém que estiver sentindo culpa, acusação, em nome de Jesus, está cancelado. Isso aqui é para te trazer, isso aqui é para te trazer uma direção. Não é para te causar acusação. Sinta Jesus pegando a sua mão e falando assim: filho, filha, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que você estava aí saracoteando, pegou o carro, encheu de gasolina e saiu andando sem rumo, mas vem cá que eu vou te dar um rumo. Não adianta um carro com tanque cheio se ele não tiver um lugar para ele chegar. Nós vamos andar, 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 gastar a gasolina inteira e não vamos chegar em lugar nenhum. Ele tem essa direção para nós. Então, nessa noite, que você saia daqui pedindo essa direção. Para os homens, vocês são aqueles que são levantados para trazer a provisão. Nós, mulheres, também podemos prover, mas nós não podemos dormir e acordar pensando em provisão externa. A nossa provisão tem que ser interna. Provisão dentro. Útero é dentro. Por isso que a mulher é auxiliadora, né? Sim, é Por dentro. isso que a mulher é auxiliadora. É dentro. A mulher é útero, é dentro. O homem, o órgão sexual do homem é externo. Então, o homem é externo, a mulher é interna. Homens não cobrem das suas esposas serem externas demais. Se o próprio Deus a levantar para isso, que você tenha sabedoria para trazê-la um pouquinho mais para dentro. Porque nós, mulheres, temos uma tendência de querermos ser salvadoras. Quando a gente vê, a gente quer salvar todo mundo, inclusive o marido. O marido não precisa de mãe, o marido precisa de mulher. Tem diferença. Muita. Eu estou muito feliz com tudo que a gente dividiu. Se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, eu vou parar por aqui, mas estou aberta para um próximo momento que a gente puder continuar Bênção demais. essa prosa Bênção demais. infinite. Isso é muito bom porque, só para trazer um complemento, as pessoas hoje, quer ver? Eu vou botar todo mundo aqui na tela. Aqui na tela destacada tá só eu e você agora. Deixa eu tirar a gente e colocar todo mundo. Abre sua câmera e você que puder. Deixa eu te ver. Levanta a mão só quem é casado. Levanta a sua mão. Olha aí. A grande maioria é casado, gente. Você que não é casado, levanta a sua mão. E por que que eu vi casado que não levantou a mão? Ah, agora levantou. Jesus te pega, varão. Escute, presta atenção. Isso aqui é muito real, gente, porque tem muita gente hoje que está pensando muito em empreendimento, em empreender, em fazer acontecer. E isso é maravilhoso. Só que, assim como nós começamos essa live, eu quero terminar. Você precisa olhar para dentro do que está acontecendo em casa. Bom, meu áudio está baixo para todo mundo ou só para Maiara? Maiara, dá uma aumentadinha no microfone, no seu áudio aí. Olha só, presta atenção. Nem todo mundo está preparado para isso, Surama, porque a gente repete o padrão familiar que nós enxergamos dentro de casa. O homem que viu
ou tem problema com o pai, problema com a mãe, esse cara vai ser um péssimo provedor. Enquanto ele não resolver essa paternidade, além dele ter problema com Deus, escuta, presta atenção. Se você tem esse problema, você está Isso. repetindo. Oi? Muito forte e É real. forte. Você vai repetir o padrão dentro de casa. O homem que tem problema com o pai não prospera. Ele não prospera. O homem que tem problema com a mãe, ele passa a buscar mulher. E quando. Isso aqui é forte, tá? Essa aula aqui eu só dou dia de quarta. Escuta isso aqui. O homem que tem problema com a mãe, ele tem dificuldade de estabelecer relacionamento sério. Porque quando ele namora muito, com muitas, quando é pra resolver, pra botar um anel no dedo, esse cabo pula fora. Sabe por quê? Porque tem problema com a mãe. O cara que tem problema com a mãe, ele tá buscando uma mãe, não uma esposa. Então, Muito real. é, é forte. Você pensou que nós ia acabar? Nós está só começando. Tô brincando, gente. Já tô terminando. Então, presta atenção. Olha bem para os relacionamentos. Você que é homem que tá aqui, que tem esse tipo de problema, resolva esses problemas. Não entre em uma relação para repetir padrões. A mulher que tem problema. Aí, pessoal, respira, respira, Michel. Tá batendo forte, né, Christian? Respira, segura. Preste atenção. A mulher, aí aqui é pesado, tá? A mulher que tem problema com o pai na infância, tá? A mulher, quando ela tem problema com o pai, ah, preste atenção. Eu vou trazer uma revelação muito forte aqui, tá? De família. Isso aqui eu trago lá na minha mentoria. Isso aqui é muito real. Eu não costumo abrir isso aqui em live, não, mas eu vou falar. Está no momento falando de família e isso vai somar muito. Tome muito cuidado com a sua estrutura familiar dentro da sua casa, com seus filhos, porque a gente vai repetir padrão, os nossos filhos vão repetir padrão. E o que é forte é você entender que o homem e a mulher, quando criança, o padrão que eles vão ter de relacionamento futuro são os pais deles. Então você pensa o seguinte: a mulher, a paixão dela é o pai. O homem, a paixão é a mãe. É sempre o sexo oposto. É sempre o sexo oposto. Pega essa visão. A bagunça que o inimigo quer fazer é distorcer esse sexo oposto dentro da sua casa. Como assim, pastor Michel? É a mulher que vai ver, quando criança, o relacionamento dos pais e ela não consegue enxergar no pai o homem da vida dela. Ela não consegue enxergar no pai o amor da vida dela, a referência de homem. Sabe o que acontece? É quebrado dentro dela, porque ele vai se relacionar. Pega isso aqui é complexo pra você entender. A criança vai se relacionar com o sexo oposto dela, com o sexo oposto dela na família, ou seja, a menina, a paixão dela tem que ser o pai, a referência dela é o pai. O menino vai ter referência na mãe. Eu tô falando de relação futura, casamento. Então, quando a menina enxerga o sexo oposto dela, que é o pai, numa postura ruim, é quebrado dentro dela essa paixão pelo pai. Só que não é só na paternidade, é no relacionamento. Então, dentro dela, a configuração que vem não é pai é ruim. Não, a configuração que vem dentro dela é homem é ruim. Homem bate, homem machuca, homem briga, homem é ruim. É a hora que ela passa a olhar para o sexo agora também dela, para a mulher. Isso tem gerado uma geração de homossexuais dentro das nossas casas. Isso é muito sério. A mesma coisa para o menino. Entende? Então, a gente precisa criar um ambiente, estabelecer um ambiente com muita sabedoria. Mulher, saiba o seu papel com clareza. Submissão cega é prisão. Você não pode ser a submissa. Eu vou falar isso aqui com muito carinho, com muito amor. Submissão, a palavra submissão é sobre a missão, é sub a missão. Eu estou debaixo da missão do meu marido, estou junto com ele nessa missão. Não é? Tem gente. Pois eu quero complementar um pouquinho sobre submissão, se puder. Vamos embora, com certeza. Não, não existe esse negócio de eu preciso me anular, anular meu potencial, anular a minha vida
para que o meu marido, que tem um caráter frágil, uma hombridade frágil, uma identidade frágil, não se sinta atropelado por. Ei, peraí. Isso não é submissão, isso é prisão. Você está numa prisão emocional. É necessário resolver esses quadros dentro da sua casa e da sua família. Homens, resolvam o seu emocional. Impulsionem as suas esposas, valorizem as suas esposas dentro das demandas dela, dentro das suas casas, porque elas precisam entender. A Bíblia vai dizer, Surama, com muita clareza: o homem, ele não precisa ser amado. Não existe uma ordem na Bíblia que manda a mulher amar o homem. É isso aí mesmo. A Surama falou ali, ó. O homem precisa de respeito. A Bíblia não manda a mulher amar o homem. A Bíblia manda o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Homem não precisa de amor. Homem precisa de admiração, respeito. Então, mulher, eu vou te dar uma chave aqui, ó, chave de fenda do céu. Ativou o modo profeta. Chave de fenda do céu. Tem quanto tempo que você não fala pro seu marido que você admira ele? Tem quanto tempo que você não olha no zóio, na biloca dele e fala: ô, pera aí, homem, olha aqui pra mim. Pega mesmo, não tô brincando não, tá? Pega na cabeça dele e fala assim: olha pra mim. Quero te falar um negócio. Eu te amo. Você é incrível. Eu te admiro. Eu preciso parar. Olha pra mim, foca. Eu tô dizendo que você é o cara. Tem tempo que eu não falo isso, eu quero te pedir perdão. Eu te respeito pelos teus sacrifícios. Eu reconheço quem você é. Eu reconheço o seu esforço. Você é uma inspiração para nós. Nós reconhecemos o cuidado que você tem conosco. Eu te amo, você é maravilhoso. Você é cheiroso, você é gostoso. Fala pra ele. Eu sei que ele não é lá essas coisas, mas fala. Tá mais por lavanderia do que por um tanquinho. Olha pra ele e fala: você é meu gostoso. Sabe por quê? Isso aqui foi melhor do que você ter impulsionado ele de todas as maneiras possíveis. A Bíblia diz que o homem, quando recebe isso, a admiração da sua esposa, o respeito da sua esposa, ele vira um canhão de realização. Às vezes, seu marido não está ganhando o dinheiro que precisa, não está empreendendo da forma que precisa, porque você só não falou isso para ele. Porque ele só não consegue enxergar a admiração da casa dele, o respeito da casa dele. E isso é forte. Homem, mulher precisa de amor, mulher não é macho, não. Mulher precisa ouvir eu te amo. Não, mas ela já sabe que eu amo ela. Vai nessa, bonitão. Daqui a pouco você vai achar o seu. Olha pra mulher, diz eu te amo. Diz todo dia. Sabe, cuida da mulher. Sabe quando é que você tem que dar um presente pra sua mulher? Não é nas datas especiais, não. Data especial é obrigação. Quantas vezes você surpreendeu a sua mulher sem ter nada? Nenhuma data especial. Mandou um presentinho, um café da manhã. Quantas vezes você levou ela para passear sem ter nenhum motivo? Uma cesta, um presentinho simples na casa, um negocinho. Quantas vezes você levou uma rosa para ela simples? Um negócio simples. Sem ser no aniversário dela, sem ser na data do casamento. Mas para que isso? Porque eu te amo. Porque você é importante para mim. Sabe, a gente precisa entender os nossos papéis, porque papéis bem alinhados formam um reino alinhado. A nossa casa é a extensão do reino. E a Bíblia vai dizer: um reino dividido não subsiste. E o que que são os papéis? É a ordem. Pronto, Tá é vendo que isso. tudo é sobre ordem? Porque a ordem precede o fluxo. É isso. Deus é um Deus de É ordem, sobre de isso. essência. Tem que Deus ter é os papéis super claros, né? poderoso, ele poderia ter criado o mundo assim, né, gente? Pronto, tá tudo feito, ok? Não. Ele próprio colocou ordem. Primeiro dia, segundo dia. Ele, o próprio Deus, que é poderoso, fez tudo É em ordem. isso. Mas se você parar para pensar, né? Por que que Deus criou isso tudo? Para que que Deus criou o homem? Pensa só. Deus cria o universo para pôr a galáxia nele. Deus põe a galáxia, cria a galáxia, Aires, para pôr os planetas nela. Ou seja, Deus criou o universo para pôr a galáxia, Deus criou a galáxia para pôr a Terra.
Deus cria a terra para pôr o jardim nela. Deus cria o jardim para pôr o homem. Deus cria o homem para pôr o seu espírito nele. Aleluia. Nós somos criação de Deus. Dentro de toda essa criação para carregar o espírito dele. Então, homens e mulheres, famílias, não queiram carregar aquilo que você não foi chamado para carregar. Não queira ser aquilo que você não nasceu para ser. E alinhe a sua identidade, alinhe a sua família. Eu não sei há quanto tempo você não tem valorizado a sua casa, a sua família. Eu só sei de uma coisa: energia para prosperar, amigão, ela é uma só. Não tem como dividir energia, tá? Não tem como dividir energia. E o que vai fazer você prosperar, você vai precisar de muita energia para prosperar, muita energia para empreender. Energia não se divide. Eu não consigo ter uma energia, um estoque de energia para o meu trabalho, um estoque de energia para minha casa. Nossa, minha casa está toda. Meu casamento está horrível, minha casa está uma bagunça, a energia está baixa. Mas eu tenho um estoque aqui de energia para o trabalho. Vai pensando nessa. A vida é um equilíbrio. Uma hora, isso aqui será afetado por isso aqui. E vai desmoronar tudo que você está construindo. Então não permita que a sua casa hoje seja uma brecha, que o seu casamento seja uma brecha, que a sua família seja uma brecha. Pelo contrário, faça da sua família um escudo. Mulheres, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, um pedido de um marido. Eu ligo para minha esposa como no início, tá? Ligo mesmo, passo a mão no telefone, já ligo já brabo. Ligo brabo, Churama. Tem dia que eu pego o telefone, ligo para ela assim, ó, você tá orando por mim? Ela fala, tô. Eu falei, ora mais. Desce aí, ora mais. Para tudo que você está fazendo agora. Ajoelha e ora mais. Ela não precisa nem saber o motivo. Só que quando eu falo isso, ela já sabe. O chicote tá estralando. Meu marido tá lá fora na guerra. Mulheres, orem pelos seus maridos. Mas não é oraçãozinha, não. Você precisa ser crente. Você precisa ser crente de verdade. Quanto tempo de oração você tira pelo seu marido por dia? Você tem que orar por ele. Você tem que determinar, você tem que ser cobertura, ser o alicerce da vida dele. Fala, Deus, pega esse homem, Pai. Sacode esse homem, levanta, sopra o nome dele, Senhor. Dá vitalidade, energia, ideia, masculinidade. Bota esse homem para vencer lá na rua, Pai. Homens, orem pelas suas esposas. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O alvo do inimigo é o seu coração. Bonitão, é o seu coração. Churama, o homem tá lá, orando, tá firme, trabalhando, tá forte. Beleza, o inimigo quer pegar ele, ó. Chega lá nele com a seta, fala, cara, ele tá blindadinho, não posso pegar ele. Olha só que coisa boa. Ele não orou pela esposa. Sabe onde é que o inimigo vai bater, meu irmão? Lá na tua casa. Sabe por quê? Porque tem várias coisas que acessam o teu coração além de você. O seu casamento acessa o seu coração. Os seus bens acessam o seu coração. A sua igreja acessa o seu coração. Os seus O filhos acessam o teu Instagram, coração. o O Instagram Instagram acessa o acessa o seu coração. coração. O que você vê acessa o seu coração. Então, se você tem que. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque procedem dele as fontes da vida. Dentro do seu coração tem fonte, ó, que jorra casamento, que jorra relacionamento, que jorra a vida sexual, que jorra a vida financeira, que jorra sobre o seu CNPJ, que jorra sobre o seu ministério. São fontes. O texto está no plural. Às vezes essa fonte, como um cano que a Surama perfeitamente trouxe, pode estar obstruída. E você precisa desobstruir isso em oração. E a partir do momento que essa área fluir, guarde ela em oração. Porque a Bíblia te chama por sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o provedor, você é o homem. Então bota a roupa de homem, seja cobertura da sua esposa. Tô falando cobertura de pagar conta não, varão. Isso é o mínimo, é o mínimo. Eu tô falando de ser cobertura, de orar por ela, de quando você estiver na luta, você falar, Deus, cobre a minha casa.
paga um preço de cobertura de sangue mesmo. Cobre a minha esposa com sangue do Cordeiro. Saiu para trabalhar, Deus, acampa um anjo poderoso aqui na porta dessa casa. Que nada toque na minha esposa, nem no corpo físico, nem na mente, nem nas emoções, em nada. Eu profetizo que ela vai ter um dia extraordinário, uma noite abençoada. Meu irmão, você precisa começar a alinhar essas coisas. Toda noite, os meninos aqui estão de prova. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. A minha esposa me liga de chamada de vídeo à noite quando ela vai dormir e ela fala: tô aqui, meu bem. Aonde eu estiver. Quem tá aqui sabe disso. Quem anda comigo sabe disso. Eu paro tudo para, se eu não tiver com ela presente, se eu tiver presente, é em posição de mãos sobre a minha filha e sobre ela. Quando eu não estou, é chamada de vídeo. Bota a Aurora aí. Oração. Você agora, oração. É você que é a cobertura da sua casa. Se tem algo acontecendo no seu casamento, na sua casa, em nome de Jesus Cristo, se levanta como um homem. Se levanta como um leão, não como uma gazela. Eu não estou zoando, não, tá? Isso não é brincadeira, é sério. Você precisa sair do estado de gazela e ir para o estado de leão. Porque o território da sua casa foi entregado por Deus a você. O quadradinho da sua casa é seu, o quadradinho da sua empresa é seu, o quadradinho do seu CNPJ é seu, o seu casamento é seu. Então se levanta como leão e decrete, declare, marca território em oração, em comportamento, em exemplo, porque as coisas vão fluir. E mulher, você possa ter esse entendimento e esse posicionamento. Uma casa blindada, uma casa bem estabelecida. Apelido carinhoso, capivara. Meu Deus, quem é que tá falando de capivara aí, gente? Segura esse microfone aí, abençoado. Preste atenção em nome de Jesus. Deixa eu só Você fazer um precisa, complemento. por favor, faça. Existe nessas mesas que eu já tive com várias mulheres, e muitas que eu ainda terei, eu tenho certeza que o Senhor vai gerar, e é algo muito recorrente, tem diferença. E aí eu vou falar por vivência. O Márcio, meu esposo, alguns aqui o conhecem, mas ele tem uma personalidade naturalmente mais introspectiva. Eu sou extrovertida. E muitas mulheres podem confundir o marido ser sacerdote e o marido ser líder. Hum, Tem diferença. Meu Deus. A minha personalidade, ela é naturalmente mais líder que a do meu marido, no sentido de expor, porque ele tem muita tração de liderança por conta do espiritual dele, que é muito forte. Por exemplo, às vezes eu ir fazer alguma coisa, ele, amor, não faça. Quando ele fala isso, eu ponho o rabinho entre as pernas, eu posso estar querendo por tudo fazer aquilo. Eu é que não sou maluca de desobedecer. Sabe por quê? Não porque ele é maravilhoso e nunca erra, não. Mas é porque em Cristo, por fé, eu creio e sei que ele é o sacerdote. Ser sacerdote é sobre andar em fé. E ainda que eu não concorde, por Deus, eu respeito a decisão dele. Por dentro eu posso estar moendo, dando piti, birrinha. Entendeu? Faço isso direto, inclusive. Aí eu vou, Surama, vamos pro espírito, minha amada. Então tem diferença. Nós que temos uma liderança, uma personalidade mais líder, a gente precisa entender que o marido, ele espiritualmente é o sacerdote, o cabeça. Ainda que às vezes na vida prática nós possamos ser mais líder. Somos aquelas que falam assim, vamos fazer tal viagem? Vamos para tal restaurante? Vamos. Isso é liderança. E tá tudo bem. Mas a minha liderança, que é positiva, que o Senhor me fez assim, jamais pode ofuscar o sacerdote espiritual que ele é na minha casa. Então, nós mulheres, queria só fazer esse adendo, porque muitas vezes a gente confunde. Ai, meu marido não é sacerdote da minha casa. Não, peraí. Calma. Analisa aí se o que você está falando é liderança ou se é ser sacerdote. Porque se você está casada, ele naturalmente é sacerdote. E Agora, é tão depende da engraçado, Surama, personalidade que Deus fez. que quando a mulher tenta acessar esse sacerdócio, você pode prestar atenção. As finanças da casa são as primeiras a ser destruídas. Pode prestar atenção, gente. A casa é que a mulher é quem manda, a casa é que a mulher é quem. A nossa casa já viveu isso.
E É olha que eu tenho só sério 2 anos isso? e meio de A casada. casa que o cara não sabe a posição dele, que a mulher toma essa posição, que a mulher pega as finanças para administrar tudo, para fazer. Pode esperar. Não prospera, porque os papéis estão invertidos. Tem papéis pré-determinados. E nós precisamos entender esses papéis. E aí, só Então, para fechar o que eu queria complementar por sobre favor. submissão, tem diferença de nós sermos submissas e de nós sermos omissas. Uau! Tem muita diferença. Submissão. Submissão. Sub é abaixo. Missão é família. Ok? É igual a mesa. Tem o tampão. O tampão é a missão, é a família. Os pés da mesa está submissão. Está sub a parte de cima, ok? Às vezes tem casamento que um dos pés está na parte de cima da mesa. Ele deixou de ser pé? Não, não deixou. Mas ele não está cumprindo o papel dele, que é ficar embaixo, submissão. O que faz o pé da mesa, um dos pés da mesa, talvez o marido ou a mulher, ou os dois, irem para cima da mesa? É colocar o egoísmo, o orgulho e a vaidade própria acima e pôr a família, que é a missão, abaixo. Entende? Então, família é a missão, é o tampão ali da mesa, é a parte de cima da mesa. Nós, como maridos e mulheres, somos a parte de baixo, é o que sustenta a missão. E o que é omissão? Omissão é um pecado adâmico. Omissão é quando eu estou vendo algo errado e eu não oro, eu não jejuo, eu finjo que eu não estou vendo porque é muito mais fácil. E aqui serve para homem e para mulher. Tem coisas que é muito mais fácil eu fingir que eu não estou vendo. E depois, se der um BO, eu ligo pro seguro do céu, ligo para quem eu conheço para orar comigo, fazer Foi a campanha. mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Entendeu? Do que se posicionar. Porque submissão é estar abaixo da missão. Então, nada pode estar acima da missão. Eu sou casada. Você acha que tem dia que eu não acordo falando assim, ai Deus, eu queria passar um mês na Europa com as minhas amigas? Ué? E eu poderia ir? Poderia. Mas não posso fazer isso. Eu vou estar com a perninha da mesa lá em cima. Não dá. Tem coisa que não dá mais. Eu já virei mesa, o pé precisa estar aqui embaixo. E pelo Senhor, eu preciso permanecer com esse pé aqui embaixo. Porque é o meu compromisso com ele. Não é sobre as minhas vontades que são infinity, que querem tudo, que querem um monte de coisa. Não, é sobre um compromisso com o próprio Deus. Então, nós que somos casados, essa é a missão. Fingir que a gente não tá vendo que o outro pezinho tá trincando, que deu uma quebradinha, que aconteceu alguma coisa, não ligar para manutenção, entendeu? Manutenção do céu, manutenção prática da, sei lá, de casal e etc. Isso é omissão. E onde há omissão, o pecado da omissão, ele prolifera a maldição. E ele impede que o propósito de ser família verdadeiramente se cumpra. E você vai estar sendo família como um rótulo. Uma coca com rótulo de Pepsi, você acha que é Pepsi. Muitas vezes a gente está assim. Ou tomando Pepsi, jurando que é coca, só porque tem um rótulozinho de família, só porque tem um rótulozinho de coca. Mas no fundo não Meu é. Deus. Fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo. Gente, chegamos ao fim de 31 dias de provérbios para empreendedores. E a gente não podia encerrar isso de uma forma diferente. Abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando o seu casamento, porque é de lá que saem os maiores níveis de prosperidade. Eu vou dar uma última chave e vou orar por você. Lá no Éden, quando o homem, a mulher e a serpente vão ser sentenciados, Deus chama os três e fala: serpente, agora sua sentença é essa, mulher, sua sentença é essa, homem, sua sentença é essa. A sentença que Deus dá para a mulher, ele diz: mulher, porém inimizade entre ti e a serpente. É um pedacinho
da sentença que ele coloca sobre a mulher. O resto você já sabe, você sente toda vez, você menstrua, você sente dor de parto, tá tudo lá nessa sentença. Mas eu quero focar nesse pedacinho quando ele diz, porém, inimizade entre ti e a serpente. Preste atenção numa coisa muito importante, que eu vou trazer para você uma chave. Um dia eu estava numa roda com homens muito prósperos, muito prósperos. E eu tô falando no campo agora também financeiramente, muito prósperos. E um olha pro outro e diz assim: qual é o seu segredo de fazer tantos bons negócios? Ele olha pro outro e diz: eu sempre quando eu vou fechar um negócio, eu marco um jantar antes com a pessoa e a esposa dele. Mas como assim? O que que isso tem a ver? E ele diz: pois é, eu marco um jantar, eu levo a minha esposa e marco um jantar com ele. Vou fechar um negócio com o rapaz, fecho um jantar com ele antes. E o que que você observa na mesa? Ele falou: a mulher dele. Se essa esposa dessa pessoa que eu vou fazer um negócio estiver bem vestida, se as melhores roupas forem as delas, se as melhores joias forem dela, se ela tiver bem, se ela tiver postura, o melhor telefone, se ela estiver arrumada, perfumada, nós temos um homem que cuida da esposa. Um homem que cuida e honra a esposa, pode fazer negócio com ele que ele não vai te desonrar. E ele trouxe aquela chave para a mesa e eu falei, caramba, né? Olha que código que esse cara soltou. Presta atenção nisso aqui, gente. Olha que código que esse cara soltou. E quando ele termina de soltar essa chave na mesa, ele fala assim, cara, é, o outro que perguntou falou, eu já tomei tanta bolada, mas é porque eu nunca fiz isso. Mas por quê? Porque tava fazendo negócios com homens que traíam, com homens que... Se o cara trai a esposa dele, você acha que ele não vai trair você na sociedade? É meio dicotômico isso, né? Não faz muito sentido. Então presta atenção. Em Provérbios vai dizer. Desculpa, Provérbios não, em Gênesis vai dizer. É uma chave muito poderosa. Homem, a sua mulher é um raio-x de bons negócios e de maus negócios. Saiba usar a sua mulher. Saiba levar as suas mulheres para as mesas. Não esconda a sua mulher. Sua mulher não tem que estar presa em casa. Sua mulher tem que estar bem posturada, bem arrumada, valorizada, e ela tem que ir para a mesa com você. Na mesa, mulher, você que estiver na mesa, não queira ser o destaque acima do seu marido. Na mesa de negócio, na mesa onde ele está, a mulher sabe, ó, o papel da mulher aqui é usar esse quase dom que Deus deu para ela. Que a mulher chama de sexto sentido. Foi nada, Deus te deu lá no Éden. Ele fala, porém, inimizade entre ti e a serpente. Por isso que você sente, fala assim, não sei, aquele cara, pô, não senti paz. Você não tem sexto sentido, não. Você só está enxergando a serpente que seu marido não tem a capacidade de enxergar. E olha que normalmente não falha, viu? Não falha, Não, não. não. Isso é um Mulheres, dom não que é Deus verdade? deu. Não é verdade? É um dom que Deus deu, Surama. Tá lá, porém, Tem inimizade entre uma ti e a massinha assim, serpente. fala, tem uma comidinha que parece que tá querendo queimar. Aí tem que ir É, lá e, logo e... psh. e às vezes, ó, tem hora que é pra mulherada. Ó, aquela mulher ali, o cara fala, tá doida, tô fazendo. Não, é amiga, é mulher do amigo meu. Aham. Mas também é para negócio, é para tudo. Presta atenção. A mulher vai falar, Aqui em cara, casa a meu gente tem bem, um lema, sabe qual? Eu não dou carona para homem sem o Márcio. E ele não dá carona para mulher sem mim. é isso. Porque carona, você vai ter que conversar no trânsito, né, minha gente? Não faz Oi, muito você é sentido, linda, né, depois gente? você tem que dar um oi. E aí, no que você começa a conversar, você pode querer abrir demais o coração e Não faz muito conversar coisas que sentido, não às faz vezes muito pode ser que sentido. não tem necessidade. E aí, se o seu marido não te escuta e o outro tá te escutando, esse trem não vai dar bom. Já gerou uma E homem é a brecha. mesma coisa. É isso aí. E também na mesa, porque a gente está falando de empreendedorismo, na mesa de negócio. Sua mulher, ela vai sentir, ela falar assim, meu bem, isso aí não é pra você, cara. Não entra não, vai não. É igual a mãe quando fala não vai, não, vai dar problema. Então, homem, saiba usar o raio-x que Deus te deu.
Ela é um raio-x de boas e más oportunidades. Mas, mulher, quando você está nessa mesa, saiba colocar o seu homem no lugar dele. E fica no seu lugar. O seu papel não é. "Ah, não, não, não. Ei, guarda, filha. Guarda. Na me- Quando fechar a porta do carro, olha, não corrige seu marido. Não faz. Não, 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 não. Não. No carro você fala, meu bem, isso aqui foi errado. Isso aqui eu não gostei. Essa pessoa aqui não é para você. Esse negócio aqui não vai dar certo. Você vai trazer a visão para ele. Mas não queira fazer isso na mesa. Não, 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 não. Seja uma ferramenta de sabedoria. Seja mulher sábia de provérbios. Você tem essa capacidade. E, uma amarada, vocês receberam a chave de Deus aí agora, hein? Deus abençoe vocês, tá? Vamos pra cima. Surama, obrigado pela sua presença. Tem que dar um oizinho. Vem cá, Ó, vem cá. Olha esse eles é o aí. tesouro que Deus me confiou. Ah, povo Ela dá lindo. um oi e fala Boa assim: noite. ai, meu Deus, tô fazendo charme. E esse é o sacerdote, gente. Esse é o maridão. Paz, boa noite. Bora, Marcião. Boa Bora. noite. Gente, Deus Nossa abençoe família ama a vocês. família Sete. Quero agradecer o César, não tá aqui, mas deixa eu ver um Amém. abraço para ele. Tantos rostinhos aqui de pessoas que convivem com a gente. Vocês aqui que a gente está se vendo pela primeira vez. A gente está aqui compartilhando tudo isso. A nossa casa é cheia de defeitos, mas a gente está aqui para falar das coisas boas, das coisas ruins, mas sobretudo entender que existe uma única direção, né? É isso. Então, quero É agradecer, sobre porque isso. enquanto nós estávamos aqui trocando, eu também fui muito edificada. Muito Amém. obrigada. Obrigada, pastor Amém. Que Michel. Deus te abençoe sempre, tá? Em nome de Nos Jesus, abençoe. sua casa e sua família. Obrigado. Um beijo no Pessoal, coração de cada um e de cada família. amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. Que você possa avançar no rumo do propósito daquilo que Deus entregou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não desista dos seus sonhos. Não desista do sonho que Deus colocou no seu coração. Não desista dos projetos e das ideias que Ele te deu. É tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de prosperar. O céu já te deu um projeto, ele já te disse sim, amém. Que Deus é esse que te daria um sonho que você não tem capacidade de manifestar a existência sobre ele. Pelo contrário, sim, você pode acessar aquilo que Deus já plantou no seu coração. Vamos para cima, vamos com tudo. Alinha internamente, alinha seus objetivos, estabelece os projetos para esse ano ainda, para os anos posteriores, e que você possa alinhar nesse provérbio de hoje a sua casa, a sua família, para que o caminho da prosperidade possa ser pavimentado e estruturado para você acelerar. Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem atentos à comunidade, porque em breve nós anunciaremos mais encontros e serão encontros poderosos. Você que chegou até o final, eu quero te fazer um pedido muito especial. São 31 dias de provérbios. Hoje vale a pena, hein? Manda lá uma mensagem lá no grupo, né? Responde a mensagenzinha lá, deixa um testemunho. Você que quer enviar um testemunho para o Pastor César está em viagem, gente. Lá onde ele está já é de madrugada agora. Manda uma mensagem lá no Instagram do Pastor César, em nome de Jesus, e vamos para cima. Vamos com tudo. Que Deus te prospere em nome de Jesus Cristo. Conta com a gente. Estamos lá na comunidade no Instagram para construirmos muita coisa junto ainda nesse tempo. Forte abraço e que Deus te abençoe. Valeu!